Bom dia a todos vocês, irmãos e irmãs, espectadores da nossa classe de casais. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Redentor Cristo Jesus esteja sobre cada um de nós nessa manhã. Sejam bem-vindos a mais uma aula online da nossa classe de casais da Terceira Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Estamos trabalhando com uma nova série intitulada Pastoreando a Família. Nossa série de estudos ela é baseada na revista da editora Z3 Ideias e ela possui o mesmo título da série. Então nós vamos trabalhar em 6 lições dessa série. Nós demos início a essa temática Pastoreando em Família na semana passada com a lição Mito da Família Perfeita. E hoje nós vamos falar sobre o mandato de Deus, a aliança que sustenta a família. O mandato de Deus, a aliança que sustenta a família. Essa lição ela é uma junção de 2 lições da revista. A lição número 2, lição número 3, lição número 2, a vida em família, o mandato de Deus, lição número 3, os sustentáculos do lar. Nós unimos as 2 lições porque elas possuem aspectos e características semelhantes uma à outra e achamos melhor aglutiná-las aí e transformar numa única lição. Por isso, como eu disse, a nossa lição hoje é a segunda lição da série e ela tem como título, como tema, o mandato de Deus, a aliança que sustenta a família. Nosso texto base está no Salmo 128 e também nós vamos dar uma lida em alguns trechos de Gênesis 2, 18 a 25. E o objetivo da nossa lição é conhecer os princípios bíblicos do casamento como uma aliança que sustenta a vida familiar. Conhecer os princípios bíblicos do casamento como uma aliança que sustenta a vida familiar. Vamos ler o Salmo 128, acompanhe a leitura aí que nossa irmã Elisete vai fazer desse texto para nós. Salmo 128, temor de Deus e felicidade no lar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos dá, ó Pai, por esse domingo que o Senhor fez, que nós possamos nos alegrar nesse dia, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo teu cuidado, pela tua proteção. O Senhor tem tido para com o seu povo, ó Deus, nesses dias difíceis. Continue, ó Deus, a cuidar da gente, ó Pai, nessa semana que começa hoje, ó Pai. Te agradecemos também, ó Deus, pela reabertura do templo nesse dia de hoje, ó Pai, e que nós possamos ter, ó Deus, discernimento e cuidado uns com os outros, ó Deus, quando adentrarmos ao templo, ó Senhor Jesus. Mas muito obrigada mesmo, Senhor, por isso. E fale conosco, ó Deus, nesse dia, através do pastor Eliéder, o teu servo. E abençoe também, ó Pai, cada casal aqui nessa classe, ó Deus, cada família aqui representada, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos também perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Elisete. Deus abençoe muito sua vida, a vida do Moisés, dos meninos. Que Ele derrame graça sobre graça na vida de vocês em todo o tempo. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Queridos, quase todos os contos de fada ou romances se encerram com a frase "e viveram felizes para sempre". Mas existem algumas raras exceções. Por exemplo, Romeu e Julieta, onde os 2 personagens, após árdua luta para ficar um ao lado do outro, morrem de forma trágica. Não é esse o tipo de final que esperamos ao nos depararmos com uma história romântica. Histórias assim não fazem muito sucesso entre os críticos. Porém, a triste realidade nos dias atuais, no quesito relacionamento conjugal, tem sido mais parecida com os finais trágicos de Romeu e Julieta do que propriamente com o viveram felizes
para sempre. Aliás, para muita gente, essa frase é uma utopia, um sonho que jamais será alcançado. Para um número cada vez maior, o casamento tem sido um final trágico de uma história que começa com um conto de fadas no namoro, mas que após a troca das alianças, a festa, o compromisso assumido diante de Deus e dos homens, transforma-se num contínuo dia a dia de crises, ofensas, injúrias, incompreensões, que culminam na quebra da aliança. Figuradamente, esse é o mesmo final de Romeu e Julieta. Ambos, homem e mulher, morrem um para o outro. Morte que atinge como um punhal no coração toda a família, em especial os filhos. Como resolver isso? Pois infelizmente essa também tem sido uma realidade que tem atingido aos cristãos, filhos e filhas de Deus, que creem que Deus abençoará a aliança, ora assumida diante desse mesmo Deus, tem sofrido com casamentos mal resolvidos até chegarem à separação. Vimos na lição passada que não existe família perfeita, o que vem confirmar que o termo felizes para sempre realmente é um sonho inatingível nessa vida. Mas eu quero lhe dizer que em Deus é possível vivermos felizes. Talvez nem sempre. Como se a felicidade jamais fosse ser interrompida ou atingida pelas tristezas. Mas sim, nós podemos viver constantemente felizes ao seguirmos os princípios que a Bíblia traz para o casamento e a vida em família. Viver juntos é a arte mais sublime de todas, mas também é mais difícil. Para muitos, o casamento tem sido a explosão da belíssima bolha de sabão dos seus queridos sonhos de namoro. Conheço um rapaz que eu estive no casamento dele, ele se casou no sábado, no domingo da semana seguinte, 8 dias depois do seu casamento. Eu perguntei para ele, e aí filho, como é que tá? Como é que tá de casamento? Ele me disse assim, cara, só tem uma coisa que é melhor que o casamento. Ah é? O que é? A vida de solteiro. 1 semana de casado. E ele achava que a vida de solteiro era melhor que a vida de casado. Mas eu acredito, queridos, que Deus tem uma forma, Deus tem normas, Deus tem uma maneira de fazer com que o casamento seja um casamento feliz. Como foi dito na aula passada, a felicidade ela tem recebido diversos ataques. É a razão pela qual nós precisamos aprender a pastorear a nossa família. Pois é no pastoreio familiar, através do cajado que é a palavra de Deus, que nós iremos conduzir nossas famílias no caminho que leva à verdadeira felicidade em Deus. Feliz, mais do que feliz, bem-aventurado é aquele que tem no Senhor e anda nos seus caminhos. É o que é como começa o Salmo de número 128. Qual é o mandato de Deus? A família é uma instituição divina, ela não é uma invenção humana. Deus criou o homem, atribuiu-lhe funções, deu-lhe autoridade sobre a terra. E observando o homem, observando a natureza, observando as coisas criadas, em especial o homem, ele viu que não se encontrava nada na criação que fosse compatível a Adão. Então ele percebeu que não era bom o homem estar sozinho. Ele fez uma auxiliadora, uma companheira, alguém que lhe fosse semelhante. Deus criara o homem e agora cria também a mulher. O homem reconhece a mulher como sendo osso dos seus ossos, carne da sua carne, e a ambos é dito que homem e mulher seriam uma só carne. Um só. 2, porém um. O casal dá início a uma vida conjugal, a vida comum cheia de alegrias, contentamentos, deveres, responsabilidades, sonhos. Família, algo que vem de Deus. Casamento, algo que vem de Deus.
Ao criar o mundo, o próprio Deus estabelece então uma aliança entre Ele e a sua criação. E a raça humana seria a mediadora dessa aliança. É papel da humanidade cuidar, nutrir, fazer prosperar, amar a criação. E da mesma forma, Deus determina uma aliança entre homem e mulher. A esposa a quem o homem deve tomar para si, ela deverá ser amada, cuidada, suprida, guiada, mediada por esse homem na aliança e vice-versa. Ambos devem se respeitar e renovar o amor assumido na aliança dia a dia. E a palavra aqui é renovar. O amor de ontem não serve para hoje. A cada dia, o amor e o respeito devem ser renovados para que a aliança se perpetue. Dia a dia, a cada momento, devemos prestar culto a Deus na nossa vida. Ela não se limita, a nossa vida cultica não é limitada ao período de reunião com os irmãos do templo. Ela é uma constante diante de Deus. É o que nos diz Colossenses 3,17. Tudo quanto fizerdes, por palavras, por obras, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E nesse modelo de vida cultica, nós encontramos o livro dos Salmos. Ele é o inário do povo judeu na adoração ao Deus de Israel, nas sinagogas e no templo. Nele nós encontramos situações diárias da vida dos compositores. O Salmo 128 é uma desses salmos de situação diária. E ele é uma poesia cantada no culto que fala da vida familiar. Ele tem muito a nos ensinar sobre o mandato divino. A aliança feita entre homem e mulher que resultará no viver diário em família. A aliança de amar, respeitar e cuidar um do outro é o mandato divino e pastoreará toda a família. E agora que entendemos o que é o mandato divino, nós também precisamos ver que pastoreio em família, ele precisa de uma dependência mútua, vivida em temor e obediência a Deus. Uma dependência mútua, vivida em temor e obediência a Deus. O autor de uma das lições, ele diz que a maior idiotice que um casal pode cometer é pensar que não se necessitam mutuamente. Você já deve ter ouvido a expressão: eu não preciso de homem para nada, só para abrir o vidro de azeitonas. Essa expressão é fruto de um século dominado por pensamentos feministas que tanto fortaleceram a luta das mulheres quanto trouxeram insegurança para os homens. Claro, queridos, era necessário que se fizesse alguma coisa em prol das injustiças sofridas pelas mulheres. Mas a forma como o presente século fez isso trouxe grandes conflitos e ensinou muitos princípios contrários à palavra de Cristo. E o próprio Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, já valorizava as mulheres e dava as mesmas posição de destaque tanto na vida quanto depois da sua morte. Ser contrário ao que Cristo diz, a não necessariamente lutar em favor das mulheres. Jesus já fazia isso. E uma das consequências mais severas de toda essa revolução contrária ao ensinamento bíblico foi o forte senso de individualidade arraigado tanto em homens quanto mulheres nas últimas gerações. Porém, a Bíblia diz que a mulher foi criada como e para ser auxiliadora do homem. A mulher foi criada como auxiliadora e para ser auxiliadora do homem. Existe no cerne da própria criação da humanidade uma interdependência mútua. Ela veio para suprir o homem, mas também foi tomada do homem. Ou seja, o homem precisava da mulher, mas ela não existiria sem ele. Um depende do outro totalmente.
Existem coisas que as mulheres fazem e que os homens jamais vão fazer. Mas também existem coisas que o homem faz e que as mulheres não têm como fazer. A questão é que Deus criou a mulher para ser auxiliadora do homem e o diabo, ele luta pela independência da mulher. Cada princípio bíblico, cada mandato de Deus, cada ensinamento encontrado nas Escrituras existem para promover o bem-estar e a felicidade da humanidade, do homem e da mulher. Pois cada palavra encontrada na Bíblia foi escrita para que o ser humano pudesse se reconciliar com seu Criador. Aquele que deseja ser feliz precisa andar em 2 fundamentos básicos da palavra de Deus: temor a Deus e obediência à sua vontade. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temor a Deus. O temor a Deus implica, primeiramente, em se conhecer ao Senhor. É necessário reconhecer que Ele é Criador, sustentador, Deus de amor, justiça, verdade, graça e misericórdia. O Deus Salvador dos seus filhos e filhas eleitos. O Deus das Sagradas Escrituras é o Deus que deve ser temido. Se reconhecermos esse Deus, temos grande possibilidade de construir um relacionamento de frustração, tristeza e quebra de aliança. Porém, reconhecê-lo é o princípio para os bons relacionamentos em família, pois teremos a chance de sermos tal qual Ele mesmo é. E se Ele é o princípio norteador das relações da nossa família, então nós estaremos no caminho de vivermos num lar feliz, apesar da imperfeição dos seus membros. Temor a Deus, obediência. O texto fala de andar nos caminhos do Senhor. Portanto, o temor que conduz à felicidade é também uma vida de obediência ao que ensina a Escritura Sagrada. Em termos práticos, a construção de uma casa, ela precisa começar pelos alicerces. É a fundação da casa que a sustentará. Se os fundamentos forem dispensados, com o tempo, a ruína dessa casa é coisa certa. Pois bem, os fundamentos da vida familiar, ela vem do Senhor, ela vem da sua palavra. E por meio dela são estabelecidas as regras que conduzem a família. Em 2 passagens na Bíblia, encontramos a afirmativa de que o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11:3. Quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo o homem o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Efésios 5:23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Sendo Cristo o cabeça da igreja, a igreja deve se submeter a Cristo. E sendo o homem o cabeça da mulher, essa também deve se submeter a Cristo. E o homem, como cabeça da mulher, ele também é o cabeça de toda a família. Portanto, a autoridade da família reside sobre o homem. Este princípio é fundamental para o bom andamento da vida comum no lar. Sendo assim, o homem deve conhecer e obedecer ao Senhor. O marido precisa conhecer e obedecer ao Senhor. Quando este princípio da obediência ao Senhor não parte do marido como cabeça e líder espiritual do lar, os problemas têm muito maior probabilidade de acontecer e acontecem com mais frequência. Quando a esposa se recusa a aceitar esse princípio do marido como pastor da sua casa, os conflitos tendem a acontecer sem ser encontrada uma solução. A mulher não pode ser a cabeça do marido. E quando os filhos não se submetem às autoridades dos pais, muitos são desobedientes, os problemas são maiores ainda. Mas vale lembrar, muitas vezes a rebeldia dos filhos é fruto da inconsistência do relacionamento dos pais, que não os pastoreiam devidamente.
A melhor coisa que os pais podem dar para os seus filhos é a disciplina. E o melhor presente que o pai pode dar para o seu filho é amar a mãe dele. E o melhor presente que uma mãe pode dar para o seu filho é honrar o pai dele. Consequentemente, é papel do esposo, em primeiro lugar, obedecer a Deus. Em segundo lugar, ver para que a sua esposa também obedeça a Deus e ambos zelem para que os filhos obedientes aos pais vejam neles o temor do Senhor. Assim, você, esposo, estará cumprindo o seu papel mediador. É papel da esposa zelar pelo seu esposo e segui-lo nesse sacerdócio. A família é totalmente dependente da dependência que esposo e esposa têm um do outro no pastoreio e cuidado familiar. Eu vou repetir. A família é totalmente dependente da dependência que o esposo e a esposa têm um do outro no pastoreio e cuidado familiar. Essa dependência mútua, vivida em temor a Deus, vão trazer felicidade para dentro da família. Mas nós também podemos e devemos aprender o princípio do trabalho. Ele é um sacrifício pessoal em prol do bem familiar. O princípio do trabalho. O sacrifício pessoal em prol do bem familiar. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. É a sequência do Salmo 128. O mundo hoje considera o trabalho como uma maldição. O antigo conceito de trabalho foi substituído pelo conceito de ganhar dinheiro. E quanto mais fácil ganhar esse dinheiro, melhor é. Este é o princípio da ruína de um bom relacionamento entre amigos, família e principalmente no casamento. Desde o começo de tudo, ainda no Éden, diferente do que alguns propagam aos quatro ventos, o trabalho já existia e era parte das bênçãos derramadas por Deus para toda a humanidade. O trabalho é bênção. Deus não colocou Adão e Eva para ficarem à toa, sem nada para fazer, de braços cruzados, só contemplando a natureza. Ambos deveriam e trabalharam muito antes da queda. Eva teria todo o trabalho que os pais de hoje têm. Adão deveria cuidar de toda a criação. Quando o homem opta pelo pecado, Deus poderia ter acabado com toda a raça humana, simplesmente tirando deles as bênçãos da procriação e do trabalho. Só que não foi assim. Eva ainda poderia se multiplicar, ela ainda daria luz. Adão ainda teria dignidade de poder sustentar a si mesmo e a sua família por meio do fruto do seu trabalho. Depois da queda, essas bênçãos passaram a possuir um grau de dificuldade que antes não existia. Mas a bênção não deixou de existir. O pecado trouxe consequências. Multiplicação das dores de parto, suor do rosto, mas a mulher ainda daria luz. O homem ainda trabalharia. E eles ainda teriam domínio sobre a natureza. Porém, com dificuldades. Por isso, o conceito de ganhar dinheiro e de forma fácil é tão contrastante com a Bíblia e causa problemas muito graves para a família toda. O texto diz: do trabalho comerás, feliz serás. A prosperidade prometida aqui não é de riqueza material e nem de ganhar dinheiro fácil, e sim de ser honrado no trabalho, que é feito em nome do Senhor, porque ele satisfaz a alma do servo e honra o Senhor. O que quer que façamos, devemos fazer para o Senhor. E o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Já Romanos 12, ele vai dizer: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
A gente diz que a nossa vida cultica, ela é diária. E o trabalho, tudo aquilo que nós fazemos, também faz parte do culto. Também é bênção, também é dádiva do Senhor, é glorificar a Deus trabalhar. Quando o homem troca a busca da sua autorrealização e da felicidade própria e começa a pagar o preço do autossacrifício, que é uma vida cultica, ele vai gozar da verdadeira felicidade. Nos lares hoje, nós podemos ver claramente um campo de guerra, onde cada um defende seus interesses e a sua própria felicidade, com sangue nos olhos, unhas e dentes. A autorrenúncia, a submissão encontradas em Cristo ao Pai e na Igreja a Cristo devem ser o parâmetro para os lares de hoje, para que essas guerras se cessem. A gente precisa aprender e entender o conceito do autossacrifício como culto a Deus, como forma de trabalhar e cuidar da família. Pois Jesus diz assim: mas ele disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, de 7 a 8. Cristo se sacrificou, se humilhou, trabalhou em prol da igreja. A igreja deve se submeter a Cristo, se sacrificando, desistindo da sua própria vontade e desejo, trabalhando em prol do crescimento do reino, da salvação dos perdidos, da proclamação do evangelho integral, com palavras e obras. A glória da igreja está em desistir do mundo e ser submissa a Cristo. Nos lares, queridos, não deve ser diferente. O esposo, o pai, vai trabalhar em prol de sua família, sacrificando suas vontades e desejos, cuidando e zelando do bem-estar da esposa e dos filhos. A esposa, mãe, ela deve se submeter ao esposo, também se sacrificando suas vontades e desejos. E ambos, marido e mulher, devem buscar a vontade de Deus, que certamente derramará suas bênçãos sobre o lar, que assim o faz. Esse sacrifício próprio e conjunto deve ser cultivado no terreno do amor, do perdão e da compreensão. Só assim nós vamos prosperar e nos realizaremos de fato e de verdade. Aprendemos isso até aqui. Aprendemos sobre o mandato de Deus, aprendemos sobre uma mutualidade no cuidado e pastoreio da família, aprendemos que o trabalho e o autossacrifício cuidam dessa família, mas nós também precisamos aprender que é necessário estarmos unidos no só propósito, mas não anulados individualmente. Isso também vai pastorear a família. Vejamos o que um dos casais matriculados da nossa classe tem para nos dizer sobre o que nós conversamos até aqui e um pouco também sobre o que nós vamos ver no nosso próximo tópico. Estamos aqui para responder 2 perguntas a respeito da família, que foi passado para nós do pastor Eliéder. A primeira pergunta, na opinião de vocês, quais os fatores que mais têm contribuído para a quebra da estrutura familiar? Eu imagino que seja ideias diferentes entre as famílias, entre marido, esposa, cada um pensa diferente, né? Planos diferentes. Eu acho que se uma família tem planos diferentes entre mulher e marido, eu acho que tem uma quebra na estrutura familiar. Eu imagino assim. E assim, eu acredito que também seja
são objetivos, né? Se o casal tem objetivos específicos e que eles consigam seguir juntos e tenham as mesmas ideias, eu acredito que o casamento ele seja mais fácil de seguir e seja um casamento mais duradouro. Certo? A segunda pergunta é: existe hoje uma guerra dos sexos, no sentido de homens e mulheres não estarem sabendo exatamente qual é o papel de cada um na relação conjugal? Eu acho que a maioria das vezes das famílias existem. Em relação aos direitos, hoje a mulher é totalmente independente, a maioria das mulheres é independente do marido. Tem seu emprego, tem seu salário, e eu acho que aí entra naquela guerra, né? A mulher tem o seu salário, é independente, acho que não precisa estar sobre o jugo do marido. E ela acha-se independente. Eu acho que existe os conflitos, surgem as guerras entre si, por causa disso. Sim, e na maioria das vezes, qualquer atrito que o casal tenha, já é motivo de falar em separação, né? Porque nenhum tá dependendo do outro. Aí onde entra a primeira pergunta, né? São objetivos diferentes. Então, essa é a nossa opinião sobre essas perguntas. Muito obrigado pela participação, Júlio, Janice. Deus abençoe a vida de vocês, das meninas, que Ele derrame graça sobre sua família. Queridos, como a gente viu aí, o Júlio e a Janice estão nos falando sobre a dificuldade que existe num casal em ter os mesmos objetivos, em andar segundo os mesmos propósitos, em compreender essas coisas. E é por isso que nós vamos conversar um pouco agora. Unidos num só propósito, juntos, mas não anulados individualmente, que é uma das grandes dificuldades também. O texto ainda nos diz: tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o real objetivo quando homem e mulher se unem em matrimônio? Qual é o real objetivo quando homem e mulher se unem em matrimônio? O relato da criação da humanidade é bem claro quanto à elucidação dessa pergunta. E a costela que Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2, 22 a 25. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Gênesis 1, 27 e 28. Homem e mulher são criados para se unirem e procriarem, ou seja, o matrimônio existe para a perpetuação da espécie. A relação conjugal tem por objetivo primário ter filhos. A grande maioria das pessoas que se casam o fazem pensando na constituição de uma família. Esposo, esposa e filhos. Eu sei, nem sempre a conclusão sairá exatamente essa. Tem pessoas que se casaram e não terão filhos, seja por impossibilidades, seja por escolha própria. Mas a sociedade como um todo espera que isso aconteça. A gente está solteiro, perguntam: e aí, cadê a namorada? Cadê o namorado? Aí a gente arruma namorado, e aí, vão ficar noivo quando? Quando vão casar? Vai casar? Não, vai ficar enrolando até quando? Aí a gente casa, a pressão é: e aí, quando vai vir os meninos? Aí a gente tem um filho.
mal saiu do útero. E aí, vocês vão dar o irmão para essa criança ou não? É assim que a sociedade pensa. E ela espera isso, porque isso é um princípio bíblico. Uma segunda razão para o casamento é o não estar só. Portanto, se porventura você se encontra entre aqueles que não puderam ter filhos, não pense que você não está cumprindo a vontade de Deus, pois foi Deus quem viu que era melhor serem 2 do que 1. Mas Ele também sabe que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. E muitos pastores afirmam que as 3 dobras se constituem do casal e de Deus, unidos no casamento. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Eclesiastes 4, 9 a 12. Eu digo tudo isso porque o verso 3 do Salmo 128 nos esclarece que a realização da vida pessoal se encontra na formação e constituição de uma família. A ênfase do texto é bem clara. Tua esposa, tua casa, teus filhos, tua mesa. A ideia é de exclusividade. Não é a nora dos teus pais, não é a casa dos teus pais, não são os netos dos teus pais, não é a mesa dos teus pais, mas a tua casa. Casamento implica em vida a 2, depois a 3 e assim por diante. Se o casamento começasse com 6, ele seria muito mais difícil. A Escritura e o Deus da Escritura sabem disso, e nós precisamos reconhecer isso também. Começam com 2, pois a verdade é que nenhum dos 2 está preparado para o que está por vir. E ambos precisam aprender juntos como lidar com as situações que surgirão. Mas cada um deverá aprender de acordo com o seu próprio papel dentro da relação. Sim, cada um tem um papel distinto. Esposa e esposa estão juntos, o mesmo propósito, mesmos objetivos, mas nós precisamos nos lembrar que o homem se casa com uma mulher e a mulher se casa com um homem. Por mais que se queira defender a igualdade de sexos, que se defenda os mesmos direitos e deveres, biblicamente falando, isso não é possível. Por uma simples razão. Os 2 são muito diferentes. E essas diferenças são marcantes, tanto na natureza de cada um, quanto nos papéis que cada um exerce na sociedade. Biologicamente, eles são diferentes. A mulher tem o seu corpo, a condição para gerar, gestar filhos e amamentá-los. O homem tem o coração, a caixa pulmonar maior, os ossos e os músculos mais fortes, próprios para resistir às adversidades naturais, enquanto ele cumpre o dever de proteger e sustentar a sua família. A psique é diferente. Os homens são mais universais, menos intuitivos. A mulher ela é detalhista, mais emotiva, principalmente nas fases menstruais. O gosto de ambos variam. Homens são mais agressivos, mulheres são mais delicadas. O homem vai proteger os seus filhos e cuidar deles. A mulher vai dar o carinho e todo o amor que eles precisam. São papéis diferentes. Biblicamente, eles são diferentes. Como já dissemos, o homem é a cabeça da mulher e a mulher não pode ser a cabeça do homem. A autoridade reside sobre o homem e não sobre a mulher. A mulher deve se submeter ao seu marido. Ao homem cabe o papel de cuidar e prover sua família. A mulher o dever de auxiliar o seu marido, honrando-o na criação
e educação dos filhos. Desrespeitar ou ignorar essas diferenças tem gerado grandes conflitos familiares. Porém, entender e compreender essas diferenças e usá-las a favor de ambos, sabendo que os dois se tornam uma só carne, é aproveitar as habilidades e capacidades do cônjuge para suprir as ausências encontradas em si mesmo. Respeitar o que a Bíblia diz é a arma para se evitar uma guerra dentro de casa. Gênesis vai nos dizer que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, eles não tinham nada a ocultar um do outro. Suas características boas e as nem tão boas estavam expostas. Quando estamos namorando, nós revelamos muita coisa que queremos que o futuro cônjuge veja. Outras nós tentamos esconder. Mas é fato que ao nos casarmos, existem coisas que serão impossíveis de serem escondidas. E no casamento, o principal despir deve ser o despir-se das hipocrisias. Nós não somos iguais. E não precisamos ser iguais. E nem precisamos esconder quem nós somos, com qualidades e defeitos um do outro. Ou entendemos isso, ou nos fecharemos em nós mesmos, em amarguras, ressentimentos, porque não nos sentimos aceitos pelo cônjuge. Nós somos diferentes, mas também nos unimos em matrimônio. Os casais precisam se unir carnalmente, mas também deve haver uma união de alma, deve haver uma união de propósitos, mas acima de tudo, uma união espiritual entre ambos e Deus. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalharão aqueles que a edificam. A união espiritual, ela é a mais forte de todas, mas ela não anula quem nós somos. Deus continua sendo Deus, o homem continua sendo o homem, a mulher continua sendo a mulher. Jesus é o cabeça da igreja, a igreja é a igreja, eles são um, mas Jesus é Deus, a igreja é a noiva que foi resgatada e que irá adotá-la. Jesus, queridos, ele é a força suprema da união de um casal. A família que orar unida, buscar a Deus unida, ler a Bíblia e compartilhar a Bíblia unida, vai permanecer unida. A busca contínua de Deus, a obediência mútua dos seus preceitos, o temor a Deus em família, o trabalho consciente de que arduamente nos sacrificamos para o bem coletivo, a compreensão do papel de cada um no lar, evitará os conflitos, unirá a família, trará a paz e a alegria tão esperadas. Esses são os princípios que formam a aliança, mandato de Deus, que sustentará e pastoreará o nosso lar. Que Jesus nos abençoe, que Ele seja conosco sempre, que Ele nos sustente em todas as coisas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Tua graça, por Teu favor, pelos Teus ensinos, pela Tua palavra que nos coloca no caminho certo, pela palavra que firma os nossos passos, pela palavra na qual, como rocha que ela é, nós alicerçamos as nossas vidas, ó Deus, porque o Teu Espírito tem nos ensinado, tem nos esclarecido, tem nos feito compreender que somente nos princípios do Senhor nós podemos ter uma vida em paz, feliz, quer pessoalmente, principalmente em família. Abençoa cada casal, cada vida que está nos ouvindo, que a Tua graça esteja sobre eles, para sustentá-los, para firmá-los, para que eles mutuamente se pastoreiem e cuidem uns dos outros, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.
Deus te abençoe, meu amado, minha amada. Que a graça de Deus esteja sobre você. Não deixe de curtir os vídeos do canal aí da Terceira Igreja. Se inscreva lá se você ainda não se inscreveu. E até a próxima, se Deus assim nos abençoar.